Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão de hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro de 2016. O Farol é dividido em duas partes. Nessa primeira parte, que está aberta aqui no YouTube, eu falo do índice Bovespa, o futuro do índice Bovespa, os índices nos Estados Unidos, o índice Dow Jones e o S&P. A gente dá uma olhadinha também no dólar futuro e no juro. A parte 2 do Farol, a gente fala das ações e vemos recomendações de compra e venda, obviamente, atualizações das operações que eu passei. Mas esta parte 2, ela é acessada através do nosso site de análise, que é www.lsanalise.com.br. Dê um pulinho lá. Vamos dar uma olhadinha então como foi o pregão nessa segunda-feira, bastante agitada, um movimento bem significativo. Acho que o farol de hoje vai ser um pouquinho mais longo que o usual. Vamos lá então? No título do e-mail do farol da sexta-feira, que eu publiquei apenas no sábado, não consegui deixar de pé já na sexta-feira, eu coloquei a seguinte pergunta: terá o índice Bovespa feito o topo do ano? Existia bons argumentos para pensar que sim, e obviamente eu não tinha resposta para isso. Ia ser muito importante ver os desdobramentos do mercado no pregão de hoje, nos próximos pregões. Mas o mercado deu uma resposta meio incisiva com a movimentação de hoje. E aparentemente a resposta é não. Hoje o índice Bovespa, puxado pelos desdobramentos das eleições nos Estados Unidos, teve a maior alta desde maio, se eu não estou equivocado. Desde maio, desde a primeira quinzena de maio, uma alta de 3,98%. Essa aqui é uma mensagem bem importante. Vamos entender o que o mercado está nos dizendo. Primeiro, vamos colocar o seguinte. Eu sempre bato na tecla que o nosso mercado ele é tremendamente afetado pelo mercado americano. A gente pode se descolar dele pontualmente, mas a gente vai usualmente na direção do mercado americano. No atual momento, todas as atenções estão voltadas para as eleições dos Estados Unidos, que ocorrem amanhã. Eu não sei quando é que a gente vai ter o resultado, provavelmente não é amanhã, vai demorar um pouquinho mais do que isso, mas o movimento dos preços tem a ver com as eleições. Se Hillary se reelege, é quase um reelege, né? Se a Hillary se elege, é uma promessa de continuidade do que está acontecendo lá em termos de política, e isso significa previsibilidade para os mercados gostam disso, pelo menos a curto prazo. Se o Trump for eleito, significa imprevisibilidade. Mercados não gostam de imprevisibilidade e isso tende a derrubar as cotações. A queda que nós tivemos na semana passada, que foi bastante intensa lá nos Estados Unidos e consequentemente também aqui no Brasil, teve muito a ver com esse sprint que o Trump deu nas pesquisas recentes, com essa questão dos e-mails lá da Hillary, e por isso que o mercado vinha caindo. Hoje o mercado subiu muito forte, e isso veio por conta do quê? De uma notícia, provavelmente, a gente não pode dar certeza, mas provavelmente está linkada ao fato do FBI ter, após reaberto as investigações em relação àquela questão, todos os e-mails da Hillary, de uma forma meio abrupta, meio de surpresa e até meio irreal, em termos de chegar a uma conclusão tão rapidamente, se pronunciou dizendo que não viu nada de ilegal nos e-mails da Hillary. E essa questão dos e-mails poderia derrubar a candidatura da Hillary. Então, essa notícia que não estava precificada pró-Hillary fez com que o mercado subisse violentamente lá nos Estados Unidos, já no pré-mercado, e era esperado, portanto, a partir deste final de semana, surgiu essa notícia, depois dos nossos pregões na sexta-feira, que o mercado realmente abrisse em alta hoje.
E o mercado não só abriu em alta, como intensificou esse movimento de alta. Então agora parece que o susto Trump passou para os mercados e o mercado está precificando a eleição da Hillary. Ok? Independente de tu gostar disso ou não. Tá? E a mensagem, a forma como o mercado se comportou em termos gráficos é muito forte. Tá? E para reverter essa alta que nós tivemos hoje, vai ser bem difícil. A gente vai ter que ter um evento, né, não precificado, e o único evento que eu consigo ver que pode realmente derrubar os mercados e reverter a sinalização de alta que está sendo dada nesse começo de semana é uma vitória inesperada do Trump, que era um azarão, né? Que é um azarão ainda. Bom, olhando aqui o gráfico, tá? Olhando puramente gráfico, nós tínhamos um movimento de alta muito forte do nosso mercado. No dia 31 de outubro, inclusive, o mercado índice Bovespa nos deu uma sinalização de continuidade do movimento de alta. Né? E a resposta a esse sinal foi uma coisa inesperada, foi esta barra forte queda, que eu expliquei para vocês que era uma barra de ignição baixista. Tá? E usualmente uma barra que nem essa, quando acionada, e por acionada eu quero dizer, quando o mercado no próximo candle perde a mínima dessa barra, pelo menos nos candles imediatamente seguintes, perde a mínima nesse caso, que é uma barra de baixo, perde a mínima dessa barra, o mercado costuma produzir um movimento que pelo menos alcança algo próximo à amplitude dessa barra projetada para baixo. Tá? Não é perfeito. Se a gente for olhar aqui de olho, se tu pegar a parte preta, mais ou menos os dois candles de queda que a gente teve na quinta e na sexta-feira mais ou menos cumprem o corpo deste candle projetado para baixo. Se a gente pegar as sombras, a gente tem sombra em cima e embaixo, fazer a projeção vem um pouco mais para baixo. Tá? Mas que a gente teve um movimento de queda, nós tivemos. E não foi um movimento qualquer, foi um movimento bem intenso, pessoal. Realmente bastante intenso. E nos lembrou muito, eu frisei muito isso, este movimento aqui lembrou muito o movimento que nós tivemos em setembro. Só que a possibilidade deste movimento aqui significar o início de uma tendência, uma correção mais longa no mercado, o risco disso acontecer aqui é maior do que o risco que nós tínhamos aqui. Tá? E por quê? Porque o mercado americano produziu um movimento de queda que no ponto onde se encontra indicava um rompimento falso no semanal. O mercado rompeu para cima no semanal e a reação, muitas e muitas semanas depois, foi não sustentar esse movimento e rasgar para baixo com essas quedas recentes. Rompimentos falsos, eu bato muito nessa tecla, geram movimentos importantes, porque é um movimento que o mercado não está esperando, pega o mercado de surpresa. Tá? E daqui a pouco a gente dá uma olhadinha no mercado americano para ver que rompimento falso era esse e tudo mais. Tá? Então, o nosso fechamento de sexta-feira estava aqui. Na quinta, o nosso mercado fechou em cima daquela faixa dos 61.900, 62 mil pontos, onde tinha várias e várias estruturas aqui que ofereciam suporte. Assistam, por favor, os últimos faróis, para vocês entenderem bem o raciocínio. Tá? Então, na quinta-feira, o mercado fechou em cima de uma zona importante de suporte, notadamente a LTA do movimento que carrega o nosso mercado desde janeiro e os 62 mil pontos é a retração de 0,68 do movimento mais curto de alta. Isso formava uma zona muito provável de reversão que eu desenhei aqui em rosa, tá vendo? Não é compra porque o mercado chegou aqui, o mercado tem que esboçar uma reação, tem que dar um sinal consistente para a gente poder entrar na ponta compradora. Tá? Se o mercado perde essa região, essa projeção aqui da barra não é o mais importante. A projeção mais importante é a próxima zona, que é o topo anterior, este fundinho, a retração de 100% desse movimento e a retração, de novo, agora de 0,68 do movimento mais amplo, que nos dá uma outra zona de alvo que eu desenhei aqui nesse retângulo, verde. Então, ou era aqui, ou perdendo essa região, vindo para cá. Como é que o mercado se comportou na sexta-feira? O mercado teve um início de pregão, as primeiras horas de negociação foi dominado pela força compradora, parecia que o mercado ia fazer uma reação, e no final do pregão o mercado reverteu forte, fechou próximo da mínima. Um movimento que nem esse, tá? Geralmente dá continuidade ao movimento vigente. Tá? Queria chamar isso de martelo invertido, não me importa. Eu digo que na prática isso aqui,
Tá? Isso aqui dá continuidade ao movimento de queda. Mas seria importante nesse pregão da segunda-feira o mercado perder esta mínima. Perdendo esta mínima, provavelmente o mercado reaceleraria na queda para buscar esta região aqui. O que daria um sinal muito importante, o rompimento desta LTA. E isso poderia, dependendo da evolução do mercado ao longo da semana, poderia dar uma ideia de rompimento falso no semanal. E rompimento falso, vocês sabem que é complicado, que pode mudar a direção do mercado. Que rompimento falso? Olha, desde o primeiro semestre, não só eu como qualquer grafista, né, vem batendo na importância do topo aqui de 2014. E tu pode unir até esse topo aqui de 2012, esse topo de 2013, junto com esse topo de 2014, para produzir uma barreira bastante importante entre 61.200 e 63.500, essas sombras aqui, mas o ponto mais crítico aqui por volta de 62.000 e pouco, que se rompida, essa barreira abre espaço para um movimento de alta até o nosso topo histórico lá em 74.000 pontos. É uma sinalização altista importante nesse gráfico mais lento, que é o semanal. E o nosso mercado rompeu essa região. Então, na semana que iniciou aqui no dia 17 de outubro. Se o mercado começasse, junto com a semana passada, que foi de correção, ele aprofundasse o movimento corretivo, poderia ficar uma ideia de rompimento falso, isso poderia derrubar o mercado por alguns meses. Tá? Era uma possibilidade que estava presente aqui, que devia ser levada em consideração. Tá? Então, assim, uma queda até essa região, rompe esta LTA, pode dar essa ideia de rompimento falso semanal, mas o mais importante é a LTA, no meu entender, e poderia ser o princípio de um pivô de baixa, certo? Então existia um risco real aí do nosso mercado ter marcado um topo. Vamos olhar o gráfico dos índices americanos, tá? Primeiro no semanal. Vai demorar um pouquinho mais esse farol, tá? Eu quero ser didático aqui. E aqui em verde nós temos o topo histórico do índice Dow Jones. E o índice Dow Jones rompeu este topo lá em julho. O rompimento do topo histórico, ainda mais depois de andar de lado por um tempo, percebe que o mercado ficou andando de lado no longo prazo. Apesar da grande amplitude desse andar de lado, ele andou de lado e rompeu o topo. E esse rompimento foi uma sinalização de alta no longo prazo. Tá? Logo depois, o mercado produziu um movimento corretivo no semanal e ele ficou oscilando em torno destes topos aqui mais recentes no tempo, né? E deste topo histórico. É uma zona de suporte. Isso aqui pode ser meramente um pullback. E aqui a gente tem uma LTB. Se o mercado rompe essa LTB para cima, o entendimento que a gente tem é a correção acabou, o mercado se apoiou nesses topos anteriores e agora pode evoluir para patamares ainda não atingidos. Né? Pode evoluir para cima no vazio, alta, firme e forte. Só que se o mercado, principalmente depois de ficar um bom tempo andando de lado aqui, ele rompe essa zona, tá? Isso pode indicar então um rompimento falso de topo histórico, e com o rompimento falso de topo histórico, que a gente pode ter um movimento importante de queda. Por que esse momento era muito perigoso para os mercados? Porque na semana passada, o índice Dow Jones fez esta barra de baixa, né, produzindo o rompimento desse suportezinho e dando uma ideia de rompimento falso, então poderia ser o início de um período corretivo mais longo. Certo? O S&P 500 também fez esse movimento, até de forma mais intensa, tá vendo aqui? Aqui fica mais fácil de entender o que eu estava mostrando. Rompimento do topo histórico, se apoia no topo histórico, perde o topo histórico como suporte, e aqui a gente pode esperar um movimento que nem esse. Tá? Então, assim, a gente não sobe com o mercado americano caindo. Tá? E o mercado americano sinalizou queda com esse rompimento falso no semanal. Okay? Então isso poderia levar o nosso mercado a uma correção bem significativa que, na minha opinião, na pior das hipóteses, poderia nos levar a 48.000 pontos. Num cenário que nem esse, pessoal. Tá? O mercado fechou próximo da mínima, teve bom volume no semanal, que ainda está fechado. Para reverter isso aqui,
a gente tem que ter um sinal igualmente forte, ou melhor, até mais forte. E é raro o mercado fazer isso. E a abertura de hoje levou, olhando aqui o S&P 500 o semanal, a isso. Isso é forte. O que a gente tem aqui? O mercado, pessoal, pulou a maior parte da amplitude do candle da semana passada. Abriu pulando, isso não é normal. Tu vê isso aqui ocorrendo no gráfico para trás? Não. Tá? Isso é muito forte. Isso é o que a gente chama de Monster Gap. E hoje teve vários no mercado. Tá? Claro que esse candle aqui não fechou, tem a semana inteira. Mas é difícil reverter isso aqui. Tá? Então, para reverter o movimento da semana passada, um movimento muito forte tinha que ocorrer. E esse movimento está aparecendo. Tá? Esse movimento está aparecendo. Vamos olhar o índice Dow Jones no semanal. Olha só. O mercado já já veio acima da máxima da semana passada. E agora ameaça até o rompimento dessa LTB. Então esse é um movimento muito forte. O mercado americano está refugando o sinal da semana passada de forma muito violenta. Algo que não estava precificado, que não é precificado, leva a movimentos fortes. Tá? Bom, agora a gente pode voltar para o nosso mercado. Se a gente for olhar o nosso mercado no semanal, isso aqui parece agora meramente um pullback. A gente rompeu, se apoiou e agora a gente pode retomar o movimento de alta. Claro que eu estou olhando aqui o gráfico semanal, a gente tem que esperar o fechamento da semana para realmente fazer essa avaliação. Mas se a gente for olhar aqui no gráfico do índice Bovespa, no diário, tá? Eu estava com a impressão de que o mercado ia para baixo. Tá? Era essa a minha impressão, eu vinha buscar essa região aqui. Eu não tomei nenhuma atitude em relação a isso, porque eu não senti segurança para operar na venda aqui. Eu falei isso para vocês várias vezes. Não vi papéis tranquilos para operar na ponta vendedora. Eu resolvi ficar de fora para ver como é que seria a reação do mercado a essa região ou a essa região aqui. E agora a gente está vendo a reação do mercado nessa região. Me surpreendeu, né? Que o mercado realmente segurou aqui e ele faz um movimento de alta muito significativo. Se eu já dizia que essa barra aqui era grande, essa aqui é muito maior. Só que a vantagem dessa barra aqui é que ela é a favor da tendência, ela é a favor do viés, ela se apoia na LTA, ela se apoia naquela zona importante em torno dos 62 mil pontos. Tá? Então eu sou muito mais partidário de operar essa barra aqui do que esta aqui. Então parece que o mercado está reproduzindo o que fez aqui, né? Veio até a LTA e vai embora. É bem possível que isso aconteça. Então o mercado está sinalizando uma alta importante. Busy, eu estou olhando o volume e o volume está meio baixo. De fato, o volume não está muito condizente com esta barra aqui, mas tem uma explicação. Mudou o horário nos Estados Unidos e se antes o mercado americano abria às 11h30 da manhã, Brasília, agora o mercado americano está abrindo 12h30. A gente perdeu 1 hora de negociação dos Estados Unidos, tá? E boa parte do nosso volume vem dos estrangeiros, das movimentações. Então é natural que a gente tenha um volume um pouco mais baixo. Vai demorar um pouco para eu entender exatamente como é que vai ficar a normalidade, tá? Mas essa questão da mudança do horário, esse desencaixe maior entre Brasil e Estados Unidos, explica um pouco desse volume mais baixo. Então esse volume um pouco mais baixo que a média perde, na minha opinião, perde um pouco da importância. Eu devo considerar sim esta uma barra elefante, uma barra de ignição autista, como quiser chamar, né, como um sinal importante para compra que precisa ser acionado pela superação desta máxima aqui. Tá? E com o pregão de hoje surgem várias possibilidades de trade. Tá? Confesso que uma só eu levo mais fé. As outras eu considero, com essa questão do volume menor e mercado já tendo esticado bastante, a relação risco-retorno não sendo tão boa assim, não são oportunidades absolutamente fantásticas, mas são oportunidades razoáveis, enquanto que nos últimos pregões não estava abrindo, eu não estava vendo abertura para trades. Então assim, vamos ver como é que o mercado vai se comportar amanhã, mas eu acho muito difícil que o mercado reverta uma barra que nem essa. É muito difícil. Certo? E eu já acho que uma marcação de fundo como essa aqui, esse ponto aqui já pode ser utilizado como ponto de decisão de mercado. Se o mercado romper isso aqui para baixo, é porque é algo muito sério. Tá?
Tá? Tudo indica manutenção do movimento de alta. Lembra, essa resistência aqui que estava desenhada para identificar o rompimento falso, eu vou fazer o seguinte agora, vou esquecer isso daí e vou simplesmente deixar desenhada a resistência aqui. Tá? Então tudo indica movimento de alta para o índice Bovespa nos próximos pregões. A questão agora é identificar as boas oportunidades que a gente pode operar com essa sinalização. Tá? Hoje foi um dia muito bom para day trade. O WinZ16, eu achava que ia cair um pouquinho mais para chegar nessa zona aqui, estava enganado, o mercado já abriu pulando a barra da sexta. É um Monster Gap, então já tinha entrada na abertura, eu acho muito agressivo. O negócio é esperar a formação do primeiro candle de 15 minutos e operar a superação na máxima dele, essa é uma entrada, tá? Que eu também considero agressiva. Mas a gente teve uma entrada aqui, né? Aqui, uma clássica entrada de rompimento de primeiro movimento, tá? A favor do Monster Gap, se apoiando nesse topo anterior. Pelo minha metodologia de ajustar alvo, de pegar alvo, o trade foi encerrado aqui. Tá? Mas reparem que o mercado rompeu essa região, a média móvel de 200, a expectativa era de continuidade do movimento de alta, apesar do mercado ter atingido o alvo que eu estabeleci para a operação. E eu frisei bastante o seguinte, para quem nos acompanhava lá na LS-Line, movimento que nem esse aqui, pessoal, não se vende, tu não opera contra um movimento como esse. A técnica que vocês devem buscar para tentar a reversão desse tipo de movimento, se o mercado não estica, sai para fora das bandas e faz um candle amplo com alto volume, um candle de reversão, tu só busca a venda olhando um gráfico menor, no meu caso que seria um gráfico de 5 minutos, e opera o pivô de baixa que não surgiu em nenhum momento aqui. Tá com jeito do mercado continuar o movimento de alta para buscar a máxima do dia primeiro, lá por volta dos 66.260, 300 pontos. Tá? Se o mercado corrigir no pregão de terça-feira, cair, provavelmente a gente vai ter oportunidade de compra por volta do suporte aqui em 64.380. E a mínima do pregão de hoje, pessoal, ela é muito forte como suporte em 63.500 mais ou menos. Tá? Tem uma coisa interessante nesse WinZ16. Reparem que no índice Bovespa, esta barra aqui, ela é bem grande. Tá? A gente teria, se a gente fosse operar a superação na máxima dela com o stop abaixo da mínima, a gente teria um stop de uns 4% no índice. Se a gente for pegar o futuro, como boa parte do movimento se deu em gap, a distância entre a máxima e a mínima ela é mais modesta. Então, o candle de hoje, a gente pode trabalhar como um gap de fuga, opera a superação da máxima com o stop um pouco abaixo dessa mínima aqui. É uma recomendação que está ali nos trades do Farol, lá na LS Análise, e é uma operação que eu considero mais segura do que esta operação aqui, onde o stop era muito maior, a gente estava contra o viés do mercado que era de alta. Tá? Quem entrou aqui teve condições de se dar bem, tá? Mas essa operação aqui ela é bem mais segura. O volume está menor, é verdade, mas tem essa questão da troca do horário para complicar tudo. Tá? Então aqui a gente tem um cenário bom para uma compra. E tudo indica o teste desta máxima aqui. Tá? Bom, então a gente viu o índice Bovespa apontando alta. Nós vimos o futuro permitindo uma operação de swing trade para o gap de fuga. Nós já demos uma olhada no mercado americano, mas vamos de novo. O mercado americano, pessoal, abortou, olhando aqui o gráfico do Dow Jones, abortou completamente o rompimento dessa zona de suporte. Mostra que isso aqui foi um rompimento falso. Tem um gap de fuga. Está rompendo a CLTB. É verdade que a CLTB pode ser meio que ajustada, mas essa aqui me parece ser a mais consistente. Se houver a superação da máxima do pregão de hoje, no pregão de amanhã, no índice Dow Jones, na minha leitura, esse é um sinal de compra importante para o índice Dow Jones. Tá? O que deve daí nos levar provavelmente ao topo histórico. Não de imediato, mas deve nos levar lá. De imediato, o obstáculo mais importante seria a faixa dos 18.400 aqui. Tá? Mas é um sinal forte.
O mercado negou violentamente o rompimento baixista. No S&P, a gente já estava chegando numa zona importante para reversão nesta linha de retorno do canal de baixo. Eu gostaria de ver, né, o mercado caindo, testando essa linha, deixando uma sombra inferior e fechando, respeitando a média móvel de 200. Daí seria uma compra muito fácil do S&P. Né, o mercado não quis facilitar, abriu num gapzão, fechou aqui em cima. Não houve ainda o rompimento da LTB no S&P, mas tem um espacinho para chegar lá. Tá, então mais interessante estaria aí o gráfico do índice Dow Jones. Não dá para dizer que no S&P esse rompimento foi falso, ainda não é cedo para dizer isso. Porque o rompimento conseguiu levar os preços para baixo e, por enquanto, eu acho que a gente está ainda numa zona de resistência. Não dá a entender que o mercado foi realmente além desses fundos. Se o mercado dá continuidade ao movimento e fecha, tá, claramente rompendo essa LTB, daí fica difícil. Daí a gente pode dizer que a gente teve um rompimento falso e isso provavelmente vai detonar um movimento de alta em busca do topo histórico. Tá? Se vai levar o mercado além do topo histórico, não sei, vamos ver como é que é o desdobramento. Mas no curto prazo, a movimentação que o mercado está oferecendo hoje é uma sinalização importante de alta. Ok? Vamos ficar bem de olho nas eleições lá fora. Dólar futuro. Dólar futuro cai, tá, em gap. E vem para uma linha de referência que a gente conhece, que é o fundo aqui de agosto. Tá? O viés, em termos de topos e fundos, é baixista. Tá? Como ficou com jeito de rompimento falso aqui, tá? Minha expectativa é que num prazo um pouco maior o dólar ainda suba. Ou pelo menos essa era a minha expectativa. Com uma alta forte da bolsa, eu não sei como é que isso vai acontecer, porque geralmente são contracíclicos. O que eu sei é que, apesar de eu dizer, ficou um rompimento falso, isso geralmente leva o mercado a testar essa zona aqui, a resistência significativa mais próxima. Tá? Apesar disso, eu não vi uma boa entrada no dólar. Não vejo sinais gráficos realmente significativos. No gráfico do índice Bovespa eu vejo. Então, o dólar não é um gráfico que eu estou buscando operações, porque simplesmente eu não estou vendo operações que me deixem confortável. Tá? Se a gente ajustar o dólar, ou melhor, desajustar o dólar, ele faz sentido. Então, nesse sentido, eu acho que o gráfico a curto prazo a ser trabalhado é o dólar sem ajustes. Porque a gente bate nesse topo aqui e a gente dá uma segurada, tá vendo? Eu mencionei que isso era bem possível. Tá? Tem uma correçãozinha aqui, eu não operaria na venda. Acredito ser muito possível o mercado depois ainda subir e buscar essa região aqui, porque a gente está dentro de uma grande congestão. Tivemos aqui um rompimento falso, geralmente leva à região oposta. Significa que eu vou tentar operar isso? Não significa. Tá? O candle de hoje se configura como uma oportunidade até de venda para o gap de fuga, que eu trabalharia na perda da mínima, estou um pouco acima da máxima, mas eu não acho que a configuração seja realmente consistente, eu não me arriscaria nessa operação. No intraday do mini Z16, mini dólar, a gente teve um rompimento de primeiro movimento, o mercado não foi longe, acabou estopando, apesar de ter ido uns 8,5 pontos a favor. Tá? Não acho que tenha sido um dia bom para os meus modelos no dólar. E, olhando esse gráfico aqui, minha expectativa seria por manutenção do movimento de queda no curto prazo no dólar. A gente tem como suporte o fundo do dia 31 em 13.195 a 13.190 como ponto de referência mais importante no curto prazo. Tá? Se a gente for olhar o juro, os juros caem, marcando um topinho também, dei um F19 está aí, e dei um F25 aqui. Tá? Também não é um gráfico que eu considere fácil. Tá? Marcou um topo. Vamos ver como é que vai se comportar aí nos próximos pregões. Se a gente perceber que o juro não cai e já volta a subir, é porque provavelmente a gente vai ter o teste da zona dos 11.930. Tá? Vamos ver como é que vai ser o desdobramento, mas eu não vejo operação significativa no curto prazo. Pessoal, acho que eu passei o recado que eu queria.
Espero não ter sido muito verborrágico. Qualquer sugestão, dúvida, reclamação, utilizem a área de comentários do YouTube. Eu agradeço a atenção de vocês. Vocês assistindo até aqui, quem está ouvindo isso aqui, doa bastante seu tempo para ouvir minha opinião e eu valorizo bastante isso. Ok? Então, fico por aqui. Bom descanso, juízo e até o pregão de terça-feira.